Salve corredores! Está começando para vocês que assistem pela web mais um quadro Testamos, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem! Olha, quinta-feira passada, você está vendo esse Testamos, ele é extraordinário. Normalmente você me vê aqui na sexta-feira falando de tênis, mas hoje é segunda. Só que hoje é um dia especial, porque na quinta-feira passada foi um dia de celebração universal dos Canela Seca. Por quê? Porque voltou ao mercado, né? Ou chegou ao mercado a continuação da série mais festejada entre os atletas de ponta do Brasil. Estou falando da série KR da Fila. Bom, foi um puta evento online que os caras fizeram. Fernanda Gentil apresentaram os novos atletas da marca, super legal, cara. A Fila ampliou o leque de atletas patrocinados. Trouxe para a marca o Thiago Vinhal, que é um dos principais triatletas do Brasil. Hoje um cara que tem uma facilidade em comunicar marcas, então é uma grande aquisição o Thiago Vinhal. Só que, a celebração principal deste dia, nesse evento online, né, que foi acompanhado por todos os jornalistas e comunicadores desse segmento do running, foi o lançamento deste cara aqui, que é o KR5. Muita gente especulou muito sobre esse tênis. A gente viu nesse último ano, muita gente fala, putz, vai chegar o KR5, como é que ele vai ser? Falando do peso, que era a principal virtude do tênis, né? Teoricamente seria a principal virtude do tênis. E quando o tênis foi apresentado, realmente é isso que ele provou ser. Este tênis é o tênis mais leve que a Fila fez na história, tá? E eu não me lembro de ter feito um review de um tênis que pesasse 162 gramas, tá? Então, se você quer conhecer como foi, como está sendo e como será a evolução da série mais canela fina da Fila ever, que é a série KR, você não pode sair daí. Está começando mais um quadro Testamos. Desde já te convido, roda essa vinheta. Muito bem. Seguinte, antes de levar ali na aproximada, te mostrar os detalhes, vamos entender um pouco essa série, cara. A Fila Kenya Racer, que é uma série feita para alta performance, né, para o dia da sua competição, é uma série muito amada por quem é atleta de elite, por quem é corredor canela seca, corredores velozes. Normalmente são calçados com drop baixo, entressola baixinha, fina, né, seca, tênis chapado, com muito pouco material de cabedal, sem duplicações de tecido, e isso faz a cabeça da galera que corre lá na frente. Só que mudou essa teoria. Hoje em dia, se você pegar um frontline de uma maratona grande, você vai ver que a grande maioria das pessoas está com tênis no pé, e normalmente calçados com placa, calçados com uma entressola inflexível e mais parruda. Então a gente vê também a evolução na linha KR da Fila. Então o KR5 ele é diferente do KR4, ele é menos chapado, ele tem mais material de entressola. Então a Fila está acompanhando essas mudanças de mercado. Vai em sua totalidade? Não vai, mas vou te explicar o porquê. Beleza? Vamos lá na câmera aproximada, você já está vendo, este aqui é o KR5, ele é lindaço, velho. Eu achei um tênis assim muito bonito, cara. Acho que talvez seja o mais bonito de todos os KR que a Fila já produziu. Como você pode ver, é um mesh bem aberto, cara. É uma camada única, ele não tem forração interna, ou seja, é um tecidinho, cara. Esse tênis bateu 162 gramas, cara. É muito difícil você construir um calçado com 162 gramas. Né? Você tem que pensar muito o que você vai colocar de materiais, tanto um cabedal quanto entressola. Muito difícil mesmo. Então é uma conquista da Fila ter feito isso. Para atingir essa meta, é óbvio, cara, você tem que economizar em duplicações de colar, em língua. E o que você vê aqui é uma língua que é praticamente a língua tripinha, aquela padrão que a gente sempre fala. Ele não tem duplicação nem no material dos perfuros aqui, dos ilhoses. Na verdade não são ilhoses, né? São perfuros. Aqui no colar você vê que é zero duplicação. Por dentro ele tem uma pequena espuminha para dar um pouquinho mais de suporte ali no maléolo, na região do maléolo, né? do seu tornozelo. E ele trabalha com esse visual arrojado, né, com essa linguetinha aqui na parte de trás, que também segue uma tendência de mercado. A gente vê muitos calçados feitos para performance trabalhar com esse layout aqui que protege o Aquiles. Você vê aqui então que ele tem
1, 2, 3, 4, 5 furos mais o furo extra, e não é só a história do furo extra, né, cara? O tênis, quando ele é feito com cabedal de material maleável, ou seja, um mesh único, sem duplicação, sem forração, ele normalmente fica mais solto em cima do pé. Você vai sentir o seu pé só uma camadinha de tecido. Então o furo extra, para quem tem essa dificuldade da amarração, ele vai ser sempre mais útil nesse tipo de calçado. Então, além do furo extra, o que a Fila traz aqui, são 3 passadores em cima da língua. Tem um passador mais baixo, um passador na parte média da língua e um passador aqui na parte alta, que ajuda justamente a você dar uma amarração mais competente. Na frente a gente tem uma biqueira, que na parte interna da biqueira também tem uma forração, ou seja, te dá um pouquinho mais de conforto. Calçados que são muito rústicos, feitos para o dia da cacetada, com pouco material, por dentro normalmente você não sente aquele conforto padrão que você sente em calçados que são calçados de rodagem ou calçados com mais material envolvido. Então a Fila conseguiu dar um acabamento interno no KR5 bem melhor do que era o acabamento interno, por exemplo, do KR4, do KR3, com material, uma espuminha aqui dentro, bem na frente, na parte onde encosta o dedão, na parte da biqueira, onde encosta os seus dedos, muito legal. Ao mesmo tempo que é um tênis estreito, porque é um tênis de competição em formato padrão, né, você tem bastante espaço no toe box, isso é bem interessante também, talvez seja o KR com mais espaço no toe box. Bom, nessa apresentação virtual que rolou na quinta-feira, eles mostraram todo o desenvolvimento do calçado, e é muito legal isso, porque a gente tem uma dificuldade em desenvolvimento de calçado Prime no Brasil, né? Principalmente das marcas gringas, e a Fila não é uma marca brasileira, é uma marca italiana, você sabe disso. É muito legal você ver que o laboratório de desenvolvimento de produto no Brasil pode desenvolver um calçado tão competente, né? E é legal ver esse processo, eles mostraram o processo do desenvolvimento ontem, muito legal. Bom, Contraforte não tem clipe, ele tem só essa tirinha aqui atrás que ajuda a dar essa integridade, tá? No clutching, mas aqui na lateral é nada, ou seja, o grande desafio desse tênis era deixá-lo mais leve, e conseguiram deixar. O tênis é muito leve, 162 gramas, e o cabedal ajuda muito nisso. Vamos para a entressola. Você já está vendo, o material da entressola é o mesmo material que a Fila coloca no Racer Silva. E apesar mas você pode perceber que ele tem um pouco mais de espessura do que tinha as outras linhas do KR, tá? Apesar de muita especulação que foi feita, esse tênis não tem uma placa interna de propulsão. Muita gente pensou, putz, a linha KR vai vir com a placa de propulsão. Eu mesmo pensei isso. Por que eu pensei isso? Porque a Fila já trouxe o Racer Silva com uma placa interna, que é uma placa de nylon, não é uma placa de carbono, mas ajuda sim na propulsão. No KR não tem a placa. O desafio de deixá-lo leve fez com que a Fila optasse em não colocar uma placa. Existe uma pequena placa interna dentro da entressola, embaixo do médio pé, que é uma placa anti-torção, que é justamente para que o tênis não exerça de maneira demasiada esse movimento de torção. Por que isso é importante? Porque é um tênis completamente desprovido de estrutura, né? E calçados que têm zero estrutura torcem mais, porque tem menos resistência à torção. E para o cara que corre em alta velocidade, esse movimento de torção pode ser muito prejudicial. Então, tem uma placa aqui dentro, que é um sistema anti-torção e que é legal que esteja dentro da entressola, porque também não atrapalha o movimento de transição da passada. Toda a placa anti-torção que fica aqui na parte do solado, ela atrapalha a transição de alguma maneira. Então, a Fila conseguiu promover a contenção da torção sem atrapalhar a transição da passada. Eu adorei o tênis, cara. O tênis tem uma sensação de corrida bem macia para ser um tênis de competição. Ele tem te joga um pouquinho para frente no final por conta do novo shape de entressola, e isso é muito interessante. E continua sendo a aposta para os caras que são canela seca, principalmente por conta do peso, 162 gramas. Solado. Você já está vendo isso aqui, tudo que você está vendo aqui é o Evergrip, que é aquele material, toda essa parte preta, né? Tanto aqui atrás quanto na frente. De acordo com o pessoal de desenvolvimento de produto da Fila, esse foi o grande desafio, né, da Fila, que foi promover esse grip com essa aderência aqui na parte da frente, porque isso é um shape novo, um material novo, que é o Evergrip Plus, tá? É um material com um alto nível de dureza e com bastante durabilidade e novo, desenvolvido justamente para o momento da tração. Me arrisco a dizer, não fiz ainda teste de pista com esse tênis, mas me arrisco a dizer que ele vai ser um avião na pista por conta dessa aderência dos tiros de 400, dos tiros de 800 que você for fazer.
na pista. Acho muito interessante. Ele vai dar também bastante agarre no asfalto e, cara, pacote muito legal, pacote muito bem feito. Vamos aos pontos positivos e negativos do KR5. Primeiro ponto negativo, é um tênis estreito. Isso faz com que ele não seja um tênis para qualquer um. Tem muita gente que vai olhar esse tênis e falar assim, pô, que legal, eu queria ter um tênis de 162 gramas. Talvez não seja feito para o seu tipo de corrida, ou para o seu shape de corredor hoje. É um tênis feito para quem é canela seca mesmo. E ontem na apresentação eles falaram bastante isso, eu achei muito legal eles exporem isso, porque normalmente as marcas não falam isso. É assim, ó, esse tênis é para você fazer o seu treino intervalado. Se você quer correr uma meia maratona com ele, a gente indica que você se adapte antes. Então você faça treinos intervalados primeiro, aí vai para 10 km, aí vai para 12, para 14, e aí você se adapta e faz a meia maratona. E se for para maratona, o mesmo processo. Então é a honestidade da marca em falar isso. Então ela deixa muito claro que não tem isso para qualquer um, tá? E isso é óbvio, vai ter um monte de gente chupando o dedo. Segundo ponto negativo. Porra, eu queria ver a placa num tênis de 162 gramas, nem que ele chegasse a 182 gramas, cara. Ia ser o tênis mais leve do mercado ainda, porque todos os calçados com placa, o mais leve está com 197 gramas, que é o tênis da ASICS. Você imagina uma placa aqui dentro, cara, que legal, né? Um sistema de propulsão que deixasse a entressola inteira inflexível, que não é essa entressola flexiona. Você teria a propulsão extra da inflexão e da placa, e eu acho que eles seriam, um avião. Mas a Fila optou em não colocar a placa no KR5. Talvez pela fidelidade com o seu público já existente, que é o cara que gosta de tênis mais tradicional. Mas eu queria ver. Vamos aos pontos positivos. Bom, primeiro, é óbvio, é o tênis mais leve que tem hoje no Brasil, velho. 162 gramas. Eu acho que o que eu fiz aqui, que chega mais perto, era o Tartar Edge. Não, era o Tartar Zeal da ASICS, que eu acho que era 176 gramas. Então, assim, nada parecido com 162. Então, muito bom. Segundo ponto positivo, cara, é um tênis produzido, desenvolvido, elaborado no Brasil, cara. Isso é, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais legal, né? Porque a gente quer ver essa indústria brasileira crescer, cara. Então, muito bacana. E o terceiro ponto positivo é o seguinte, cara. Quando um tênis ele abraça um público, né, e se transforma num ícone dentro desse público, esse tênis ele tem uma responsabilidade com esse público. E a Fila entende a responsabilidade que tem com esse público que ama o KR, a série KR, e segue na mesma risca com o KR5. Então eu achei isso bastante fiel da marca para com seus compradores e super interessante. Bom, recapitulando para você, este aqui é o Fila Kenya Racer 5. Ele está à venda pelo preço sugerido de R$ 399. É um tênis para quem tem pisada neutra. Ele pesa 162 gramas e tem o drop de 6 milímetros. Se você quiser comprar o KR5, aqui na descrição do vídeo já tem o link para você comprar o KR5. Comprando o KR5 por este link, você está ajudando o programa Folha. Espero que você tenha gostado. Sexta-feira tem mais, acompanhe mais um Testando. A gente se vê, até lá, um abraço, tchau.